Mas o mais interessante foi que ela falou: olha, pastor, minha filha. Quando ela falou que o frango era filho dela, eu já queria saber onde era o ninho dela. E por que é isso? Você está rindo, mas é sério. Está assim de gente que não quer mais viver com ninguém porque se aborreceu com alguém. Porque depositou nas pessoas um nível de expectativa equivocada. Sabe? Não quer ter mais amigo, não quer mais se casar, não quer mais ter sócio, não quer mais ter nada, não quer mais nada nessa vida. Então morre. Porque você veio nessa vida para viver em sociedade. E o que você precisa? Aprender a viver. Eu vou te dar só algumas dicas para ver se você melhora. Sabe qual é o primeiro? E falar para crente sobre isso é horroroso. Porque dá uma dor na consciência. Quando você diz que tem gente ruim, tem não, pastor, todo mundo é bom. Nossa, você ainda está nessa? Que todo mundo é bom? Eu conheço tanta gente ruim. Pastor, mas eu me sinto culpado quando penso assim. Eu não, já estou livre. Tem uma Austrália que eu falo, isso é ruim demais, mano. Tem gente que eu não recomendo nem para ir para o inferno. Se o diabo me pedir referência, eu falo, leva não, que isso vai atrapalhar o inferno, hein? Vai ficar mais quente do que tu pensa. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então escute só. Se nós aprendermos a viver assim, qual é a minha preocupação? Gente, por favor, eu sei que pessoas bondosas, amorosas, sabe, gostariam que todo mundo fosse legal e fosse bom, mas não funciona. E qual é a minha grande luta? É que pessoas que começam relacionamentos achando que todo mundo é bom, termina relacionamentos achando que todo mundo é, e não. Esse que é o problema. Nem todo mundo é bom e nem todo mundo, e tu é que precisa identificar. Pastor, não quero. Então caia nos laços. Case com o filho das trevas. Tem uma só que veio do inferno. Tem um sócio que é o próprio Satanás. Isso. E já você não quer mais viver com ninguém. Sabe quantos anos você vai estar? 80 anos morando sozinha. Entendeu? Sabe? A velhinha do 71, do Chaves. É mais ou menos isso. Então o que a Bíblia diz? Deixa eu te dar uma direção que senão virá autoajuda. E não é esse o propósito. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde tem bênção e vida para sempre? Na barba do Arão? Não. Onde tem vida e bênção para sempre? Nos montes de Sião? Não. Onde tem vida e bênção para sempre? Onde há união. Deus ordena a bênção. É o que o texto está dizendo. Se tem alguém que não quer ver você abençoado, porque é tão difícil montar equipe num ambiente corporativo, montar uma equipe numa equipe, ou num ambiente futebolístico, montar uma equipe numa igreja, montar uma equipe numa família, porque a Bíblia diz que onde uma equipe está coesa, onde há união, o que acontece? O que a união atrai? A bênção. Se a união atrai a bênção, alguém precisa trabalhar para que a bênção não se estabeleça. E quem é esse? O mal. Por isso que inveja, competitividade, sentimento de inferioridade ou de superioridade sempre está inserido num ambiente onde pessoas tentam se unir em prol de um propósito.
Por isso é tão desafiador. Porque o Salmo 133 se cumpre, ele é a palavra do Senhor. Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não é bom e nem suave conseguir o resultado disso. Fazer as coisas certas para que isso aconteça. Isso não é bom, isso não é suave. Não é suave, nem bom, nem agradável estabelecer ambientes de tolerância. Não é bom nem agradável ficar orando por alguém grosso que você quer que mude para viver uma vida extraordinária. Isso não é bom nem agradável. O bom e agradável e suave é que a pessoa mudasse por si só, se conscientizasse por si só. Mas isso não acontece. Por quê? Porque se acontecer, traz bênção. Se traz bênção, o inferno perde. Então o inferno se levanta contra casais que tentam se unir. O inferno se levanta contra filhos que tentam ser amigos dos pais, ou os pais amigos dos filhos. O inferno se levanta quando você quer montar uma equipe coesa na sua empresa, no seu negócio, certo? Para desempenhar uma performance extraordinária de crescimento. O inferno se levanta quando você tenta montar uma estrutura coesa num ambiente religioso. Por quê? Porque se funcionar, atrai bênção e vida. Por isso que é tão desafiador. Só que, pastor, mostra pra gente um texto que me ajude a entender isso. Gênesis 11, a partir do verso 5, Torre de Babel. Após o dilúvio, o povo se concentra, há uma orientação para que eles se dispersem para povoar a terra. Eles não gostam muito disso, eles estão tão alinhados que eles não querem se separar. Está tão bom viver entre eles, que essa orientação não é bem vista. Se espalhar para quê? Se nós vivemos tão bem juntos, se há harmonia entre nós. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir uma torre, vamos fazer algo grande, vamos fazer algo suntuoso, vamos fazer algo de expressividade, juntos. E eles começam a trabalhar juntos. O texto diz que Deus desce para ver o que eles estão construindo. E Deus diz: esse povo tem uma só língua, esse povo tem só um objetivo, esse povo está coeso, ele está ajustado. Não há limitação para eles. Eles são capazes de fazer o que eles quiserem. Por quê? Olha só. O que Deus está dizendo, apesar do texto ou da ação preceder o texto, mas a Bíblia diz que o texto já existia antes de tudo. O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando olhamos para isso, as regras já estavam estabelecidas, ainda que não estivessem escritas. Então, o que a turma da Torre de Babel está vivendo é uma bênção e vida. Apesar do texto estar no Salmo, eles já estão vivendo antes. Deus vem e diz: olha, não há limitação para eles. Eles são capazes de fazer o que quiserem. Mas por quê? Eles são limitados, eles são homens. Mas não é por causa disso, é porque eles estão unidos. E se eles estão unidos, sobre eles estão as bênçãos e a vida. É assim que funciona.